Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita satisfação que aqui estou mais uma vez para nós dar continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos falar, nós vamos para a lição de número 11, melhor dizendo, onde tem por título Comunhão, o Admirável Tesouro. Essa é o tema da nossa lição de domingo. Aqui no nosso texto áureo, onde está em 1 João, a primeira epístola do apóstolo João, o capítulo é o 1, versículo é o 7, que está escrito assim: mas, se andemos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A verdade prática, onde foi colocada aqui pelo nosso comentarista, pastor João Claro, está escrito assim: a verdadeira comunhão exige compromisso e fidelidade. Isso é uma realidade, né? A verdadeira comunhão exige compromisso e realidade. Porque a comunhão, ele botou aqui a comunhão verdadeira. Aquilo que não é verdadeiro é considerado artificial. Não é? É como Jesus disse, é hipocrisia. Se torna hipocrisia. E o que é hipocrisia? Fingimento. Aquilo que não é verdadeiro. Não é? Porque a hipocrisia está na língua portuguesa relacionado a um teatro. Alguém que faz o papel de outra pessoa que não é verdadeiramente a sua personalidade. Então isso é hipocrisia. Já Jesus trata isso de forma mais específica. Hipocrisia, quando vamos pesquisar no seu original, ela já trata especificamente de uma pessoa fingida, de alguém que não é aquilo que é, não é aquela pessoa verdadeira. Então, o nosso comentarista foi bem enfático aqui quando ele disse que exige de nós compromisso, né? Um verdadeiro compromisso. Precisa sermos compromissados com a verdade. Todos que é compromissado com a verdade, evita disfarce. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Todo aqueles que é compromissado com a verdade, né, evita disfarce, evita enganar as pessoas. Por quê? Porque quem engana não fica enganando para sempre. A própria palavra vai dizer que ele vai enganar a si mesmo. Ele vai enganar, ele está enganando e sendo enganado, porque está escrito dessa forma. Ele está enganando e sendo enganado. Fidelidade, por outro ponto aqui, ele diz para nós que exige de nós fidelidade. Isso é uma realidade. Exige fidelidade. Nós poderíamos aqui usar como base, abrindo um parênteses, usar, por exemplo, o casamento. Se no casal não exige, melhor dizendo, não tiver uma certa fidelidade, aquele casamento vai ser destruído, né? Vai de água abaixo, podemos usar essa expressão. Por quê? Porque lhe faltou a fidelidade. E o nosso compromisso aqui exige de nós fidelidade. Né? Fidelidade com Deus, fidelidade com Cristo, fidelidade com o Espírito Santo e fidelidade com a igreja, que é o corpo de Cristo. Fidelidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. Não é? Eles são distintos, mas inseparáveis. É importante entender isso aqui. O Pai e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Por que exige isso? Porque nós podemos trazer aqui uma rápida definição daquilo que é comunhão. Eu quero até, aproveitando aqui, se os irmãos sempre sai algum barulho nos vídeos aí, aqui a igreja é próximo à avenida, e essa avenida sempre passa carro e sempre vai haver algum barulho. Mas foque no que está sendo dito aqui na palavra, esqueça os ruídos. Mas vamos lá. Trazer aqui uma rápida definição, aqui o nosso comentarista, no primeiro subtópico do primeiro tópico, ele já trouxe uma rápida definição, né? Podemos dizer no seu sentido etimológico, bíblico, e nós podemos entender isso aqui. Por exemplo, aqui no dicionário, o Wycliffe, e os irmãos que tiverem ele em sua casa podem conferir, ele traz uma definição sobre comunhão. O que é comunhão? Ele diz comunhão, ele traz, o nosso comentarista também se embasou nessa linguagem aqui, nesse vocabulário grego.
aonde tem, aonde traz no grego, que traz o sentido de koinonia. Koinonia, porque ele significa companheirismo ou parceria com o outro, baseando em algo que se tenha em comum. Então, vou repetir. Ele traz aqui uma definição como koinonia, que é extraída do grego, que traz o significado de companheirismo ou parceria com outros, baseando em algo que se tenha em comum. Olha só, companheirismo ou parceria, que o nosso comentarista se utilizou disso aqui. Ele traz uma definição, extraída aqui, que ele usa a koinonia, que vou só repetir aqui, como diz assim, comunhão, demonstrada como koinonia, que vem do grego, né? O verbo koinel, que é extraída do verbo koinel, que torna-se participante, fazendo sócio. Quer dizer, ele, quando vem aqui para esse verbo koinel, quer dizer, tornando-se participante e fazendo-se sócio. Está incluído no que estamos dizendo aqui sobre parceria, fazendo uma parceria. E aqui o dicionário vai dizer assim, uma parceria baseando em algo que se tenha em comum. Nós tínhamos tudo em comum. Como, por exemplo, o que era que tínhamos em comum? Nós podemos ler isso aqui, eu gosto desse versículo, porque nos ajuda a entender esse assunto em que vamos falar. Isso está em Romanos, capítulo de número 3, é só um equívoco, como diz, eu falei Atos, mas é Romanos, capítulo 3, e o versículo de número 23. Só para a gente ter uma ideia do que tínhamos em comum. Então, uma parceria com algo ou alguma pessoa que tem tudo em comum. Como fazer uma parceria com alguém que tem tudo em comum a seu respeito? Vamos ver aqui. O 23, estou lendo aqui na versão NVI, que está escrito assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Olha aí, isso aqui é incomum. Todos nós pecamos e distanciamos da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que é comunhão? No grego, koinonia, que traz o sentido de quê? Nós vamos aqui só conferir, que traz o sentido, como eu falei para os irmãos, de companheirismo e parceria. Olha só, nós tínhamos tudo em comum. Distante de Deus, longe de Deus, por causa de quê? Do pecado. O pecado nos distanciou de Deus, fez com que o homem distanciasse totalmente de Deus. Agora, reconciliado com Deus por meio de quê? Versículo 24, sendo justificado. Justificado por meio de Cristo. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Quer dizer, Cristo veio, fez essa parceria conosco, nos reconciliando com Cristo, porque Ele nos justificou. Pagou uma dívida que era minha e que era sua. Ele assumiu. Disse, eu pego ela para mim. E pagou essa dívida. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O versículo 25, ele vai dizer assim, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça e sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente, melhor dizendo, cometidos. Olha só, isso só por meio da graça de Deus. Nós não era merecedor, porque a graça aqui trazendo isso é um favor imerecível de Deus. A graça de Deus nos alcançou e nos remiu, nos justificou, nos purificou. Deus, pelo meio do seu sangue, aqui diz, morrendo na cruz por nós, porque nós era quem estava condenado à morte, não ele. Mas ele disse assim, eu vou por vocês, porque vocês não têm condições de pagar, eu vou pagar por vocês. Isso é um privilégio. Então, olha o que é ter algo em comum.
né? Cristo fez essa parceria comigo e com você. Então ele diz assim, por meio da fé. Por meio da fé aqui é reconhecer. Nós temos fé em Cristo, que Ele é o nosso Redentor e que veio para nos fazer uma aliança novamente com Deus, onde tínhamos perdido essa comunhão, né? Então aqui a nossa primeira comunhão, né? Isso é muito interessante. A comunhão cristã pode ser considerada sobre vários aspectos, como participante. Nós somos participantes da comunhão com Deus, por meio de quem? De Cristo. Por meio de Cristo passamos a ser participantes dessa comunhão. Agora, a nossa primeira comunhão aqui é com Deus. Esse é o primeiro ponto, porque Cristo veio para isso, para nos unir novamente com Deus. Porque o que é que está escrito? Distanciado de Deus. O que é que separa o homem de Deus? O que é que causa separação entre o homem e Deus? O pecado. Nós podemos ler isso em Isaías. Quer ver? Isso é o que causa separação entre o homem e Deus. Faz com que ele perde a sua comunhão com Deus. Perde o seu relacionamento com Deus. Não é? Porque isso é muito interessante. Isaías 59, nós vamos ler a palavra do Senhor para deixar bem claro e nós entender o que estamos falando. O que causa separação entre o homem e Deus, né? O pecado. Aí aqui na versão NVI ele diz assim, veja, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar. Primeiro ponto, o braço do Senhor não está encolhido. Deus, ele, como se diz, está em alerta todo o tempo. Ele não dorme, podemos usar essa expressão. Agora ele diz assim, e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Nem os seus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir. Deus ouve tudo, sabe de tudo, conhece tudo. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Como Deus onipotente, ele pode todas as coisas. Como Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. Como Deus onipresente, ele está em todos os lugares. Então esse é o Deus que nós servimos. Agora veja só o versículo 2, que é o chave aqui, sobre o que causa divisão. Deus ouve, Deus salva, Deus age, Deus faz, realiza, né? Ele ouve. Agora, algo faz com que causa divisão, às vezes impede o agir de Deus na vida do homem. Mas as suas maldades, na versão corrigida, diz as vossas iniquidades, as vossas maldades separaram vocês de Deus. Essa aqui é outra versão, diz assim, as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Agora ele vai dizer assim, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Olha o rosto dele. E por isso ele não os ouviram. Mas disse aqui que os ouvidos de Deus não está surdo para que não possa ouvir? Quer dizer, Deus não deu crédito a vocês. Por quê? Porque vocês querem apenas o milagre, mas não quer compromisso com o dono do milagre? Quer bênção, mas não quer compromisso com o dono da bênção? Então ele diz assim, eu não estou escutando vocês. Jesus também vai provar isso, né, com aqueles que não procuram ter uma comunhão íntima com ele. Isso está em Mateus, capítulo de número 7. Olha só, Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 21. Vamos ler a palavra de Deus? Está escrito assim, nem todos aqueles que me diz, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí? Nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas ele deixa claro aqui, somente aqueles que têm comunhão com meu Pai, que têm afinidade com ele. Coisa maravilhosa. E Jesus e você vê que nós lemos em Isaías dizendo que, fazendo uma pequena exegese aqui, veja que Isaías diz que
escreve dizendo que o rosto de Deus, os pecados deles afasta ou esconde o rosto de Deus. Agora eu quero trazer aqui uma rápida palavrinha para as pessoas que louvam ao Senhor, porque a expressão é louvar, né? Louvar a Deus em forma de adoração, não apenas cantar para agradar um público, mas quem louva a Deus na igreja precisa ter comunhão com Ele, e a forma é o adorar em forma de louvor. E precisamos ter cuidado com o que cantamos, com o que vamos, como se diz, louvar lá na frente. Se verdadeiro estamos louvando a Deus ou estamos apenas cantando para agradar uma plateia. Vou lhe dizer, viu que lá em Isaías nós leu? As vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados esconde o rosto de Deus, para que não veja. Isso, alguns cantam por aí, dizendo que o pecado não consegue esconder, não é? A sua comunhão com Deus, como se diz, o pecado não consegue esconder a imagem de Deus que está em você. Engana-se quem pensa assim, isso é uma heresia. E quero deixar claro aqui nesse vídeo, eu quero deixar claro aqui, isso é uma heresia, porque a própria Bíblia já deixa claro, que o rosto de Deus está esconde, quer dizer, a imagem de Deus, o pecado ele tira, ele esconde, ele apaga, melhor dizendo, a imagem de Deus que está na pessoa. O pecado ele faz isso, ele apaga. O homem só volta verdadeiramente a refletir a imagem de Deus por meio da santificação em Cristo. Por meio da santificação, quando ele volta novamente a santificar, a imagem de Deus passa agora a refletir nele. Entenda isso. Vamos lá. Isso é muito importante. Então, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E olha que coisa interessante, baseado no que estamos falando. Jesus vai dizer, a partir do versículo 22, que naquele dia muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome. Vamos ler, isso é muito importante, é importante ler. Versículo 22, mas Jesus lhe disse, eu estou aqui no futuro, estou no capítulo 8, volta aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Olha só, em teu nome, o que é que eles vão dizer? Senhor, Senhor, isso aqui se trata do juízo, trono branco. É muito interessante saber disso. Isso aqui vai ser naquele dia. Então, meus queridos irmãos, esse é o problema. Esse dia eu estava falando na igreja e dizendo o seguinte, muita gente diz assim, mas fulano está aí e está se dando bem. Cuidado, viu? Nem tudo vai ser punido aqui. Nem tudo. Muitas coisas vai ser deixada para o juízo final. O acerto de conta vai ser lá. Então, não baseie a sua fé na fé dessas pessoas. De pessoas que não têm compromisso com Deus. Porque até fala bonito, opera, como disse Jesus aqui, milagres, maravilha, expulsa demônio no nome de Jesus. Agora, olha o que Jesus vai dizer para eles. Agora sim, as suas ações, as suas atitudes não condiz que ele é um servo de Deus. É importante isso. Vamos entender isso aqui. Versículo de número 23, diz assim, então eu lhe direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticaram o mal. Olha agora o acerto de conta. Eles vão clamar. Naquele dia eles vão ter, como se diz, a oportunidade de se expressar e dizer o que fizeram. Em teu nome. Quer dizer, no nome de Jesus fizeram muita coisa, mas nunca foram servos de Deus. Nunca tiveram uma comunhão com Deus. Isso é muito interessante. E Jesus vai dizer abertamente, como ele diz, claramente. Eles vão ter que saber o porquê estão sendo julgados. Eles vão ser lançados no lago de fogo. Assim, olha, vocês fizeram tudo isso. Milagres, expulsaram o demônio, fizeram prodígios, maravilhas. Mas Jesus vai dizer, eu não conhecia vocês. Eu não conheço quem não tem comunhão comigo. Quem não é meu companheiro. Porque o que quer dizer assim, na palavra grega, koinonia? Companheirismo. Vocês nunca foram os meus companheiros. O companheiro é diferente de um colega. É um verdadeiro amigo, é um verdadeiro parceiro. É aquele que compartilha todas as coisas. Porque o compartilhamento aqui está
em harmonia, podemos dizer, com os escribas, fariseus no Sinédrio, porque eles compartilhavam juntos a palavra de Deus, na mesma comunhão, no mesmo Espírito. E Paulo fala sobre isso, que temos que estar na mesma comunhão, né? No mesmo Espírito, compartilhando a mesma palavra, no mesmo objetivo. Isso é sério, meus queridos irmãos. Comunhão. Então, nós temos aqui algumas coisas muito interessantes, né? Falamos uma rápida definição, e aqui a primeira comunhão que devemos ter é com Deus, né? Primeira comunhão com Deus. Isso está em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 6. E eu quero ler com você. Vamos ler a palavra de Deus, né? Vamos ler a palavra do Senhor rapidinho, para que o vídeo não fique muito longo. Eu quero lá apenas um reforçozinho no que estamos falando na aula deste domingo, deste próximo domingo. Para você, professor, aluno, né? Juntos, como se diz aqui, compartilhando juntos, na mesma comunhão, né? Na mesma fé, no mesmo Espírito. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo número 1, versículo de número 6. Versículo de número 6. Eu já passei aqui. Versículo 6. Está escrito assim: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aí? Se dissermos que temos comunhão com Deus, agora nós voltamos lá para Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. É isso? Alguém que diz que tem comunhão com Ele, mas anda nas trevas. Qual é o sentido das trevas aqui? Alguém que diz comunhão, que diz que tem comunhão com Deus, mas anda, como se diz, de forma depravada, espiritualmente falando, né? Também no seu sentido moralmente também, tem uma vida depravada, né? Uma vida totalmente fora dos padrões divinos, daquilo que a Bíblia nos ensina e exige de nós. Então, se alguém, vou repetir, diz assim, se afirmamos que temos comunhão com Ele, com quem? Com Deus, né? Com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quer dizer, essas pessoas que dizem que têm comunhão com Deus, mas não procura a cada dia entrar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, ele diz assim, é mentiroso e não anda na verdade, não é verdadeiro, porque isso é o andar em trevas. Mas vamos lá, aqui nós aprendemos, a nossa primeira comunhão é com quem? Com Deus. Então, se dissermos que temos comunhão com Ele, temos que verdadeiramente andar em comunhão com Ele. Eu vou ler aqui o versículo 7 que diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andamos na luz, como Ele na luz está. Andar na luz é andar na verdade aqui, né? É ter uma vida santificada por Deus, regenerada, transformada. O comentarista vai falar um pouco sobre isso aqui, sobre esse assunto. Mas vamos lá. Eu falei aqui que a nossa primeira comunhão aqui é com Deus, segundo com Cristo, né? Com Deus e com Cristo, né? Não é segundo com Cristo. A nossa primeira comunhão aqui é Deus, Cristo e o Espírito Santo, né? Como se diz, como a Trindade Santa. Vamos lá. Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Nós vamos ler isso aqui. Nós vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 9. Está escrito assim a palavra de Deus. Olha só. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, ele diz assim, fiel é Deus, o qual vos chamou, Paulo escreve dizendo, o qual vos chamou
para termos o que? Uma comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que eu falei, a nossa primeira comunhão é com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Uma comunhão com Deus, né, exige de nós andarmos de acordo com a sua palavra, fazermos a sua vontade, ter um verdadeiro companheirismo com Ele. O companheiro não trai, o companheiro não trata mal, né? Está baseado na comunhão, o amor. O nosso comentarista vai falar isso na lição sobre o amor, né? Que não trata mal, que não faz coisas desagradáveis para que contrarie o seu companheiro. Não, é ter uma verdadeira comunhão, né, com o seu amigo. Isso é companheirismo, né? Isso é companheirismo. Vamos lá. Aí aqui vai dizer, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Por que fiel é Deus? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso João 3,16. Que deu seu Filho único, lá está escrito unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso está o amor, está relacionado ao amor de Deus que nos chamou uma comunhão perfeita com Jesus Cristo. Jesus nos fez, como se diz assim, agora nós chegamos à parceria de Deus conosco, que tinha tudo em comum, entendeu? Agora nós temos essa parceria com Cristo e Deus, seu Pai, não é? Isso é muito maravilhoso. Agora nós vamos mais um pouco adiante, com o Espírito Santo, Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos lá, vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 2. Está escrito assim, vamos confirmar aqui, conferir, Filipenses 2, 1. Deixa eu só voltar aqui, Filipenses 2, 1 e 2. Vamos lá, está escrito assim, se por estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito e alguma profunda afeição e compaixão. Versículo 2 está escrito assim, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Isso é comunhão, meus queridos irmãos. Isso é comunhão. É compartilhamento. É andarmos no mesmo Espírito. Esse negócio que dizer que temos comunhão e anda em desacordo, eu vou trazer aqui uma palavra bem clara, não é? Imagine que você diz, não, eu tenho comunhão, mas ando em desacordo com aquilo que o pastor ensina a respeito da doutrina, do bem-estar espiritual da igreja, para que temos um encontro com Cristo, como disse Paulo, que a preocupação de Paulo era manter ensinando a igreja, exortando, para que ela tivesse como uma noiva que se atavia, que se prepara para o encontro com o noivo. Então, essa era a preocupação de Paulo com a igreja. Ele disse assim, essa é a preocupação de um pastor. Não, eu estou em comunhão, mas eu não concordo com isso. Então, você está em desacordo com aquilo que está concernente à palavra de Deus, né? Eu não estou dizendo é o erro, alguém errar e você concordar com o erro, não é isso. Eu estou falando com o bem-estar, a preocupação do pastor é essa, não é? Isso é muito interessante. Eu quero usar aqui uma expressão de um certo pastor. Um certo pastor, ele diz assim, eu não quero citar o nome dele por ética, mas ele diz assim, que não existe pastor, podemos dizer, pilantra. Esse eu achei interessante. Não existe pastor pilantra. Existe pilantra usando o nome de pastor. Existe pilantra usando o nome do pastor, querendo ser pastor, mas nunca use essa palavra, pastor é malandro, pastor é pilantra, porque o pastor não é um pilantra. O pastor é um homem de Deus que se preocupa com as ovelhas, que se preocupa em ensinar a verdade de Deus para a igreja. Agora, os pilantras que têm nome de pastor, e o próprio Jesus disse, ele não é pastor,
Ele é um mercenário. Entendeu? A Bíblia é clara, é objetiva e não deixa nós enganados. É só ler a Bíblia. Então, comunhão é isso. Quer dizer assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, alguma exortação de amor. É isso? Ele diz assim, alguma comunhão ele diz assim, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Então, pelo Espírito temos comunhão com Deus, com o Filho e com o Espírito Santo, uma trindade. Aí veja só no 2 diz assim, complete a minha alegria, ou completem a minha alegria. Olha só, a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Então, a partir do momento que alguém entra em desacordo, ele perde a comunhão, o mesmo modo de pensar. Se eu voltar aqui, o mesmo amor, o amor de Deus. Não existe outro tipo de amor, é artificial. Amor artificial, amor expresso por palavras. O amor aqui é expresso por atitudes, ações. Isso é muito interessante. Um só Espírito, não há outro, há um só Espírito Santo. E um só, ele diz assim, e um só atitude. E uma só atitude. Uma só atitude. O nosso objetivo é o mesmo, o nosso alvo é o mesmo, não é? A nossa jornada tem que ser a mesma, não é? O nosso objetivo é o céu, o nosso alvo é Cristo, não é? Isso é importante, meus queridos irmãos. Então precisamos ter essa comunhão, glória a Jesus, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Com o Pai, Filho e Espírito Santo. Isso está em 1 João, capítulo 1 e o versículo de número 3. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 3. Está escrito assim a palavra de Deus. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. Olha só. A nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo, com Pai, Filho e Espírito Santo. É isso, Pai, Filho e Espírito Santo. Comunhão com a Trindade Santa. Eu falei para os irmãos, eles são distintos, mas inseparável. É um modelo de comunhão, né, de harmonia, de perfeição, de santidade. Olha só, inseparável, eles não entram em desacordo, estão unânime, fazendo as mesmas coisas, né? Jesus disse que ele não fazia nada que estivesse fora da vontade do Pai. Tudo que ele fazia era em conformidade com o Pai. Entendeu? Isso é interessante, meus queridos irmãos. Está aqui também no Evangelho. Nós podemos ler no Evangelho, segundo escreveu João, e nós vamos ler a palavra do Senhor. Temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Capítulo de número 14, versículo 6. Depois nós vamos ler o versículo 23 e o versículo 26. E eu já quero, daqui a pouquinho, finalizar, porque nós vamos finalizar nosso primeiro ponto, comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus já nos leva a ter comunhão com o Filho e o Espírito Santo. Já deixa, como se diz, tudo resumido aqui nos 3. Mas vamos lá, versículo 6 do capítulo 19, do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Está escrito assim a palavra do Senhor, diz assim: respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja só, assim, ninguém vem ao Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas ninguém consegue ter comunhão com o Pai se primeiro não passar por Ele. Meus queridos irmãos, isso aqui é muito interessante, porque tem um bocado de gente por aí querendo ter comunhão com o Pai sem antes ter comunhão com o Filho. Então é preciso ter comunhão com os 3, senão está tudo perdido. Mas vamos mais além, versículo de número 23 e depois o 26 do mesmo
capítulo. Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará nos virei. Perdão, deixa eu voltar aqui. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Primeiro ponto, pontuar aqui, tem um ponto aqui. O que é que Jesus está dizendo? Se alguém me ama, ele amará as minhas palavras. E eu quero aqui basear na nossa lição, que eu não estou fora da lição. O que é que o nosso comentarista abordou aqui? Amor ou comunhão com a palavra. E esse amor com a palavra, pela palavra, e comunhão com a palavra, para entendermos a palavra, é necessário termos comunhão com essa Trindade Santa. Trazendo aqui uma palavra para nós entender melhor, ter uma afinidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que prescruta a mente de Deus e traz o discernimento, o entendimento e a sabedoria e a interpretação correta da palavra. Entendeu? Então, o que é que Jesus disse? Eu enviarei um outro Consolador. E o nosso comentarista se embasou. Não é? E aqui nós poderíamos até entrar, porque ele diz assim: eu rogarei ao Pai que envie um outro Consolador. Que essa palavra no grego, aqui, que está a dizer Paracletos, que tem sentido adaptado ao nosso idioma, como Paracleto, advogado. Então a palavra Paracletos, do grego, tem um sentido adaptado ao nosso idioma, que é o português. Né? Paracleto, que está o sentido de advogado. Qual era a função do advogado? Né? Era defender, nesse sentido aqui de Paracletos, era defender a causa de alguém, se compadecer de alguém. É esse o sentido dessa palavra aqui, Paracletos, no grego. E quando ele diz eu enviarei um outro Consolador, quer dizer convocação de outra pessoa que tem o mesmo, sim, que tem a mesma, que age no mesmo sentido, no mesmo objetivo, no mesmo aspecto de defender, no mesmo aspecto de se compadecer, no mesmo aspecto de consolar a pessoa. Então, isso que eu quero passar para os irmãos e quero que os irmãos entendam essa comunhão, essa junção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas vamos lá aqui. Jesus disse assim: se alguém me ama, né, o que está escrito, ele ama também. Né? Se alguém me ama, obedece às minhas palavras. Então isso é ter comunhão com Deus. Se alguém ama a Deus, obedece. Porque senão anda na escuridão, como nós falamos em versículos anteriores. Aqueles que não obedecem estão na escuridão, porque é desobediente. Mas os que obedecem andam na luz. Assim, meu Pai amará, nós viremos a Ele e veremos e faremos morada nele. Olha só, ele diz assim: se esse me ama e obedece às minhas palavras, meu Pai o amará, nós viremos e neles faremos morada. Glória a Jesus. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Amém? Que coisa interessante. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. E Ele virá por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, outro Consolador. Entendeu? Diz assim: se alguém me ama, obedece às minhas palavras, e o meu Pai o amará, e nós viremos e fazemos morada nele. Então Ele vai fazer morada em mim e você. Ele fez, na verdade. Nós somos morada e templo do Espírito Santo. Paulo fala sobre isso. Agora o 26, para nós concluir aqui. O 26 está escrito assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas essas coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disser. Qual é a função do Espírito Santo? Eu dei uma rápida definição aqui a respeito da palavra grega, paracletos, porque quando ele diz assim, eu enviarei um outro Consolador, e para nós entender acerca desse sentido, dessa junção com o Filho, com Jesus e o Espírito Santo agindo na mesmo objetivo, na mesma função, ou os dois fazendo a mesma função como advogado, né, no sentido de se compadecer de alguém, no sentido de consolar, no sentido de tomar aquela causa que era de alguém para ele. Está lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, a primeira epístola de João capítulo 2, versículo 1, alguém pode estar lendo, os irmãos, que fala sobre, né, se alguém pecar, o filho é considerado um advogado. Depois os irmãos lêem lá e vai ter uma
uma noção mais sobre o assunto, que o Espírito Santo age no sentido aqui de Paracletos, na mesma função. E aqui ele deixa claro, diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas essas coisas. Então, para termos comunhão com a palavra, ou entendermos a palavra, o comentarista ele põe na lição que é preciso conhecer o autor do livro, não é? E ele traz, eu achei interessante, porque a maioria dos escritos, autores já não vive mais, mas a Bíblia Sagrada, que é o único livro que você lê na presença do autor, e é preciso ter afinidade e comunhão com ele para entender a respeito da sua palavra. Amém? Meus queridos irmãos, em segundo lugar, como companheiros cristãos, em segundo lugar, com os companheiros cristãos. Quer dizer, em segundo lugar, precisamos ter comunhão com nossos companheiros, com os irmãos nosso na igreja, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, que é o corpo. E eu não vou chegar a ler mais porque o vídeo está ficando longo, mas eu quero lhe dar alguns versículos. João 15, versículo 12, primeira epístola de João 1, não é? Capítulo 1, versículo 3 e versículo 7, e aí sucessivamente nós tínhamos mais, e a lição também vai falar sobre isso, né? Dentro da lição. Eu quero finalizar, né, sempre agradecendo a bondosa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que está sobre nós, né? Glória a Jesus, essa comunhão tão maravilhosa que é dada a nós por meio do Espírito Santo. Eu quero louvar e exaltar a Deus, né, a Trindade Santa, por esta riquíssima oportunidade. E sempre, como de costume, quero assim finalizar louvando a Deus pela vida do nosso pastor presidente, toda a sua família, que Deus continue abençoando o nosso pastor, né, com essa força, né, com esse empenho que ele tem, com essa vontade de ensinar a igreja e morar no céu. Que Deus continue abençoando o senhor, o pastor Aldair Gonçalves Dias, com toda a sua família, com toda a diretoria, com aqueles que estão ao seu lado, lhe auxiliando, né, lhe ajudando, e todo o ministério da nossa igreja, não esquecendo do conselho administrativo da nossa EBD. Que Deus continue assim abençoando o nosso consultor doutrinário, professor Olival, e os demais que estão ali compondo esse conselho. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Fica todo com Deus.